Bom, vamos lá, cara. De tudo que eu poderia escolher fazer no meu final de semana, eu escolhi me torturar. E o pior de tudo, eu ainda paguei para me torturar e passar mais ou menos ali quase 2 horas assistindo Branca de Neve. Eu vou falar dos aspectos ruins que eu imaginava desse filme. Eles são melhores do que eu imaginava, mas o que eu esperava que fosse minimamente aceitável no filme é um lixo. E é engraçado, né? Porque de todos os fracassos que a Disney tá tendo ultimamente, esse era o mais óbvio de todos, era o mais previsível. Eu acho que qualquer ser humano com 4 neurônios observou o trailer e a opinião popular a respeito do filme, de tudo que tava acontecendo, tudo que tava sendo divulgado a respeito do filme, e todo mundo em sã consciência já esperava que esse filme ia ser um fracasso massivo. E não foi diferente, né? Até onde eu vi, os custos de produção para esse filme foram de mais ou menos 300 milhões de dólares. Quando você parar pra pensar, pros padrões Disney, 300 milhões de dólares não é tanta coisa assim, né? Mas, meu Jesus amado, cara, para pra pensar, 300 milhões de dólares, isso são alguns bilhões de reais. É muito dinheiro, irmão. E é engraçado porque todo mundo já sabia que esse filme ia ser um fracasso completo, mas a Disney até certo ponto, ela ou não imaginava ou fazia de conta que não imaginava, né? Porque a gente sabe bem que a intenção desses caras não é fazer lucro com esses filmes, né? A intenção deles é outra. Só que a opinião foi tão negativa, a visão geral a respeito desse filme foi tão negativa, chegando ao ponto de, se eu não me engano, um dos trailers do filme tem mais de 1 milhão de dislikes no vídeo. Então, a Disney tomou, assim, a decisão mais estúpida possível a respeito desse filme. Eles decidiram voltar atrás de algumas decisões que eles tomaram, porque esse filme tá em produção há muito tempo, né? Se eu não me engano, as primeiras entrevistas polêmicas que a atriz começou a dar, e já a gente vai falar dela também, as primeiras entrevistas polêmicas que ela começou a dar foi lá por meados de 2019, 2020. Então faz muito tempo que esse filme, que a Disney tá assim agora, né? Essas obras todas, que eles já têm certeza absoluta que vai ser um fracasso gigantesco, eles estão tentando segurar essas obras de todo jeito pra não lançar, só que já gastou dinheiro, já fez o marketing, já incluiu ali no calendário de lançamentos, então não tem o que fazer, filho. É soltar o filme e tomar no boga até encostar. Então, pelo menos essa onda tá acabando, né? A gente tem visto que tá terminando. Eu mesmo acho que no universo da Marvel, por exemplo, o último filme do Capitão América foi um fracasso, já era esperado que ia ser um fracasso, apesar de eu não achar o filme tão ruim. Pelo que disseram, o filme ia ser péssimo, eu assisti no cinema, não achei tão ruim, tem vários aspectos legais até a respeito do filme. Eu tava com bastante saudade de ver o Hulk, inclusive, mas isso é assunto para outro vídeo. Então no universo da Marvel isso tá passando, se eu não me engano, dessas obras assim mais bizarras, que ninguém pediu, que a Marvel ainda tem pra lançar, ainda falta a série da Coração de Ferro, né, da Iron Heart, e eu acho que depois disso meio que finaliza essa parte, essa maluquice, esse delírio coletivo da Marvel. E na Disney isso também tá acabando. Só que esse filme tinha que ser lançado, ele foi lançado e... cara, é demais. Só que no meio do caminho, nós tivemos várias mudanças, inclusive mudanças no mundo como um todo. Então essas produções midiáticas, aos pouquinhos, elas estão deixando de lado essas pautas polêmicas, digamos assim. E a Disney tomou a incrível decisão de tentar meio que voltar atrás de algumas decisões que eles já tinham tomado a respeito do filme. Então esse filme virou uma bizarrice completa, porque metade dele é a produção super woke e maluca e identitária que a Disney queria produzir lá no início, e a outra metade dele é uma tentativa de aliviar a ideia inicial que eles estavam fazendo, porque eles já sabiam que a ideia inicial ia ser um fracasso. Então esse filme, ele virou um Frankenstein, ele virou uma bizarrice completa, toda picotada, onde você consegue perceber exatamente os momentos que eles gravaram antes e os momentos que eles gravaram depois pra tentar meio que modificar o roteiro do filme. E o que acontece? Eu acho que essa é a pior decisão possível. Cara, essa é a maior estupidez que a Disney já fez. Porque o resultado disso é um filme que não agrada ninguém. Esse filme não tem público-alvo. Então, por exemplo, vamos supor que esse filme seja destinado para crianças. Quem leva as crianças pro cinema normalmente são os pais. E o pai americano tradicional, conservador, que viu todos os posicionamentos da atriz principal do filme, ele já espera que esse filme vai ser uma bomba woke jogada, dispersada na cara dele. Coisa que o filme não é. O filme tem uma agenda muito clara, mas ele não é essa bizarrice toda. Mas a briga que a atriz principal comprou durante a produção desse filme colocou a Disney nessa posição muito ingrata. Então esse filme não consegue captar esse público mais tradicional. Outro público muito consumidor de Disney são os adultos que gostam de Disney, né? Que gostam das obras da Disney, gostam de ver os live actions, as versões live action das animações que assistiam quando eram criança, por exemplo. E esse público também não vai gostar desse filme, porque esse filme modifica e muito a história original da Branca de Neve. E modifica pra pior. Pega muito do contexto idealizado, bonitinho, de toda aquela construção mágica da Branca de Neve e esse conflito dela com a bruxa, eles jogam isso no lixo. Então esse público também não vai ser agradado por esse filme. E ao mesmo tempo, o filme não é essa bomba
de militância identitária pra tuiteiro de plantão e assistir e ficar batendo palma no Twitter. Olha só, Rachel Zegler, she's so brave, she's so pretty. Não, esse filme também não vai pra esse público, tá entendendo? Então, o que a gente tem como resultado é uma bizarrice completa. Esse filme é um Frankenstein, você não consegue definir o que é aquilo e nenhum público vai se agradar daquilo. E como resultado, nenhum público vai assistir esse filme. Então é óbvio que esse filme vai fracassar miseravelmente de bilheteria. Então a ideia inicial da Disney era trazer um filme disruptivo. Um filme que fosse quebrar com esses padrões que foram estabelecidos daquela sociedade dos anos 30. Né? A própria atriz principal, a Rachel Zegler, ela disse que não, a animação dos anos 30 é um absurdo, porque a princesa ela é basicamente perseguida por um stalker maluco. O stalker maluco, o príncipe que basicamente dá um beijo nela e salva ela da maldição que ela estava condenada a passar ali basicamente em coma até o fim da vida dela. O príncipe tira ela dessa condição e, de acordo com a Rachel Zegler, esse cara é um stalker maluco. Tudo bem. Assim, não é de hoje que todos os aspectos de masculinidade dentro do cinema eles são jogados no lixo. Isso já faz muito tempo. E eu não tô falando aqui, nossa, essa masculinidade tóxica, obsessiva, essa misoginia do cinema. Não, cara. Eu tô falando da masculinidade tradicional, sabe? Sabe, tipo assim, o Rambo, sabe? O Rocky Balboa, sabe? É um cara que batalha, sabe? Um cara forte, boa pinta, batalhador, que se coloca em situações de adrenalina, de perigo. Esse tipo de personagem, enfim, ele tem tido uma morte lenta nos cinemas. Isso em todas as franquias. Não é à toa que quando a gente tem filmes tipo o Top Gun Maverick, né? Que você tem basicamente a retratação de homens sendo homens e fazendo coisas que homens gostam, o filme é um sucesso, né? Olha só que... Nossa, meu Deus, descobriu a roda, nossa. Quer dizer, então, que se eu fizer um filme com homens sendo homens, o filme é um sucesso. Que descoberta. Então, inicialmente, o projeto, né, Branca de Neve, foi criado pra ser uma obra disruptiva. O que não é? A gente tem um aspecto ou outro ali diferente. Por exemplo, o príncipe nesse filme não é um príncipe, ele é um ladrão, sei lá, ele é parte de um grupo de resistência, ele é um pobre coitado, basicamente. Mas ele também beija a Branca de Neve no filme. Então, eu não entendi muito bem qual que foi a intenção deles com esse príncipe no filme. Esse filme tem esse problema mesmo desses arcos mal resolvidos. Por exemplo, no início do filme, a Branca de Neve, ela cita o pai dela, né? Porque o pai dela basicamente abandonou, né? Ele fugiu depois que a madrasta maluca dela, a bruxa doida, começou a fazer as maluquices dela e tomar conta do reino. Então, na cabeça dela, ela meio que quer ir atrás do pai dela pra descobrir se ele tá vivo ou não. Só que a parte engraçada é que eles citam isso no começo do filme, eles citam isso mais ou menos no meio do filme, e isso não é concluído. Isso não leva pra lugar nenhum. Então, a gente meio que não sabe qual que é o paradeiro. A bruxa chega a citar que foi ela que fez alguma coisa contra o pai da Branca de Neve. Mas isso não tem propósito dentro do filme. Outra coisa também é que quando os 7 anões aparecem pela primeira vez, eles estão ali numa mina, né? Trabalhando, cavando e tal. Minerando, né? Basicamente. E eles estão minerando um tipo de minério especial, assim, brilhoso, sabe? Chega a parecer que tem alguma relação mística, mágica, sabe? Como se tivessem poderes envolvidos com aquilo. Mas isso também não tem propósito nenhum no filme. Isso não muda absolutamente nada. Essa magia ali das minas de carvão, isso não tem propósito no filme. Não vai pra lugar nenhum também. Essa caracterização desse universo é um dos maiores problemas desse filme. Primeiro porque o filme é muito feio. Tipo, muito, muito, muito feio, né? Eu acho que tem uma cena em específico do filme que parece que eles mostram realmente ali um pasto, sabe? Um gramado, um campo, assim, bem bonito, que parece ser verdadeiro. Mas o restante do filme, ele se passa basicamente... A impressão que me dá é que a Rachel Zegler, ela gravou todas as cenas dela dentro de um cubo de, sei lá, 3x3, todo pintado de verde, assim, pros caras poderem remover o fundo e jogar VFX em cima. O que é engraçado, porque a Floresta Mágica, ela é um aspecto fortíssimo da animação original, sabe? Ela tem vida própria, é uma parada única dentro da animação, mas no filme é só sabe? É um emaranhado de efeitos especiais, bem mal feitos, inclusive. E falando em efeitos especiais, eu acho que a gente tem que falar de um dos aspectos mais nojentos desse filme, que são, obviamente, os anões. Tudo começou porque a Disney queria... olha só que maluquice que a Disney queria fazer, hein? Eles queriam fazer o filme da Branca de Neve e os 7 anões com 7 anões. De verdade, assim, 7 anões. Pessoas de carne e osso, anões. Fazendo anões no filme. Olha que doideira. Aí esse cara aqui, ó. O Peter Dinklage, ele achou que era uma excelente ideia. Que é o conhecido anão do Game of Thrones, né? Famosíssimo anão do Game of Thrones. Ele ficou revoltado. Porque ele falou, não, peraí, como assim um filme de 1930, os caras vão fazer uma adaptação pra agora e vai ter 7 anão no filme que trabalham na caverna? Isso é um absurdo. Aí o que aconteceu? Na prática, a Disney tirou o emprego de 7 anões. 7 anões iam basicamente ganhar um papel em um
puta de um live action da Disney, assim, entre aspas, né? Em teoria seria um grande marco pra Disney esse filme. 7 anões ganhariam esse papel e eles ficaram desempregados porque o Peter Dinklage, o anão do Game of Thrones, ele achou que era um absurdo. Ou seja, o único anão em Hollywood que pode trabalhar e fazer sucesso e ganhar dinheiro é ele. Ele é o único anão. Aí a Disney tomou uma decisão mais inteligente ainda. Eles decidiram, né, no lugar dos 7 anões, colocar um anão só. Colocar um anão só e colocar uns outros personagens genéricos aqui, tá ligado? Tipo, botar essas outras criaturas aqui, essas outras pessoas. Então não vão ser 7 anões, vão ser 7 bandidos, 7 ladrões, artistas, que vão fazer parte de uma grande resistência. Só que daí o backlash também foi grande. O pessoal olhou e não gostou também, né? A galera reclamou. Aí eles tomaram uma decisão melhor ainda. Vamos fazer 7 anão de CGI. Vamos colocar 7 anão de efeito especial. E o que a gente tem na prática é isso daqui. É isso daqui que a gente tem na prática. Essa bizarrice. Primeiro que assim, quem tomou essa decisão? Pra início de conversa, tipo, quem olhou pra isso e falou, caralho, essa é uma excelente ideia, bicho. Tem tudo pra dar certo. E tendo essa decisão estúpida já tomada, já tendo sido tomada, meu Deus, cara, que efeitos especiais horrorosos, bicho. Cara, que coisa feia. Aí eu me questiono o seguinte, como diabos um filme feio desse, com um elenco mais ou menos, tem a única atriz, tem uma atriz grande, que é a Gal Gadot, né, que também, não, pelo amor de Deus, não, ela é grande não por atuações, mas pelos papéis que já fez, né, não por atuações super renomadas, mas porque ela já participou de projeto grande, então o cachê dela fica caro. E a Rachel Zegler, que é uma atriz iniciante, bem mais ou menos também, eu suponho que esses 300 milhões de dólares pra fazer esse filme, eles foram destinados pra isso. Eles foram destinados pra esses efeitos especiais horrorosos. Então, cara, a Disney tem mais é que se lascar mesmo, entendeu? Tem mais é que perder dinheiro mesmo, jogar dinheiro no lixo mesmo, porque, cara, quem tem a capacidade de tomar uma decisão dessa, não tem como, cara, é o karma, pô. E o complicado, cara, é que esses anões, eles nem têm um peso, eles nem têm importância nesse filme, tá entendendo? Eles estão lá só como instrumento junto, eles não têm aquela personalidade que os anões têm na animação, sabe? Que você consegue identificar a personalidade de cada um. Pô, tem o Zangado que tá sempre puto, pô, tem o Soneca, ele tá sempre cansado, tá sempre preguiçoso ali. Cara, esses anões são super genéricos. E em alguns momentos até eu tive certa dificuldade de lembrar qual anão era qual, entendeu? Porque por mais que eles mudem uma coisa ou outra no design, é basicamente a mesma coisa, velho. É um boneco esquisitíssimo na minha tela. São 7 bonecos super esquisitos na minha tela. E pra melhorar a situação, eles ainda decidiram manter esses 7 personagens secundários aqui junto na história. Então você tem a Branca de Neve, aí você tem 7 personagens completamente irrelevantes, aí você tem o príncipe, que também é um pobre coitado, e você tem 7 anão de VFX. Você tem tipo 20 personagens secundários que não tem função nenhuma no filme, cara. E não é como se os personagens principais fossem melhores também, porque, cara, essa menina de Branca de Neve não dá. E é que eu não vou nem culpar ela muito não, porque o problema é a ideia, cara. A ideia desse filme é estúpida do início ao fim. Eu não acho que ela seja uma atriz ruim, eu já tinha visto ela antes. Acho que foi no filme do Shazam, se eu não me engano, no segundo filme do Shazam ela aparece. E ela não é ruim, cara. Não é ruim como atriz não, mas assim, nossa, nada demais também. E como o filme é um musical, as partes cantadas, ela realmente canta muito bem. Apesar das músicas, em grande maioria, serem bem mais ou menos, nem se comparam com as músicas originais, não são nem um pouco marcantes, né, como esses outros musicais da Disney, e ela realmente canta muito bem. Mas, dito isso, eu acho meio estranho, porque na animação original, a Branca de Neve, ela tem toda uma doçura, sabe? Ela tem toda uma... Ela é uma personagem muito mais delicada, até na forma de cantar. A forma de cantar também reflete isso, a forma como ela canta mais suave, sabe? E a Rachel Zegler, ela tá basicamente fazendo uma puta de uma performance aqui no filme. Então, é como se a Branca de Neve original, ela estivesse cantando uma versão acústica, e é como se a Rachel Zegler aqui no filme, ela estivesse no The Voice, entendeu? Ela estivesse, sei lá, num desses programas de calouros, sabe? Fazendo uma puta de uma performance, cantando estrondoso e um puta de um vozeirão, e eu acho que isso não tem nada a ver com a Branca de Neve, cara. Mas enfim, falando de cantar, a experiência de ver a Gal Gadot cantando é única, cara. Cara, graças a Deus que a Gal Gadot é muito bonita, porque atuando e cantando, cara, é complicado, velho. E é foda porque eu assisti agora essas partes do filme, essas partes musicais do filme, dubladas, né? Quando eu vi o filme primeiramente, tava tudo na linguagem original, e cara, a Gal Gadot cantando é sem condições. É tão sem condições as cenas dela, que normalmente nesses filmes de musical, eles dão ênfase nesse personagem principal na hora que eles vão cantar, né? Então eles deixam ali basicamente a atriz brilhar, tá ligado? Eles dão esse espaço pra atriz ficar ali cantando e performando e não sei o quê. A performance da Gal Gadot é tão ruim que as cenas dela cantando, elas são todas picotadas. Então tipo 3, 4 segundos de foco na Gal Gadot, aí eles cortam pro anão reagindo, aí 3, 4 segundos na Gal Gadot, eles cortam pra, sei lá, alguém olhando e falando, oh, meu Deus, tá ligado? É tipo assim, coitado do cara que teve que editar esse filme, velho. Eu acho que o cara teve que fazer milagre. Então, cara, meu Deus, é muito ruim, velho. Eu acho que a única coisa que tem fiel nesse filme é o espelho. O espelho, pelo menos, ele lembra o espelho do
da animação original. Não, e pra você ver, o filme, eles tentaram tanto forçar a barra com essa parada da Rachel Zegler ser a Branca de Neve, que eles são obrigados a dar uma explicação, porque na animação original, a Branca de Neve, o próprio espelho na animação original diz isso, que a Branca de Neve, a pele dela é branca como a neve, entendeu? É difícil de explicar que na animação original é Branca de Neve o nome da animação original, porque a personagem ela é branca como a neve, entendeu? A pele dela é branca. Só que aqui no filme eles colocaram uma atriz latina pra interpretar a Branca de Neve. Então eles arrumam uma incrível justificativa pro nome dela ser Branca de Neve, pra ela ser chamada de Branca de Neve, que quando ela era criança ela sobreviveu a uma grande nevasca. Caramba, cara, parabéns, que puta solução foda. E isso é tão forçado, é tão bizarro, cara, porque todo o propósito, todo o conflito entre a Bruxa Má e a Branca de Neve é porque ela gostaria de ter a beleza da Branca de Neve. Só que como diabos, como que os caras vão adaptar a Bruxa Má desejando ter a beleza da Branca de Neve se a atriz que interpreta a Bruxa Má é mais bonita que a Branca de Neve? E agora, como é que faz? Aí eles arrumam a incrível solução que, cara, eu juro por Deus que eu comecei a rir na hora que eu vi isso. Lá pro final do filme, a bruxa fica puta da vida e ela vai falar com o espelho, né? Perguntar pro espelho se ela ainda continua sendo a mais bonita. Aí o espelho vira pra ela e fala assim: então, você continua sendo a mais bonita, mas o que importa é a beleza interior. E isso a Branca de Neve tem. É tipo assim, nem o espelho consegue inventar que de alguma forma a Rachel Zegler é mais bonita que a Gal Gadot. Então ele tem que falar que não, você é mais bonita que ela, mas ela tem beleza interior. É tipo quando alguém vira pra você e fala: você não é muito bonito não, mas você é gente boa, entendeu? Cara, então, e o final desse filme é tão imbecil. Nossa, meu caralho. Porque na animação original o final é tão bom, velho. Porque a bruxa, ela literalmente colhe o karma de todo o mal que ela fez. Ela sobe lá no pico daquele morro. E daí os anões começam a chegar perto dela e vai pressionando ela, e ela tenta de alguma forma atacar os anões. E daí cai um raio. É tipo assim, é como se fosse uma obra divina, tá ligado? Tipo, você vai colher o mal que você plantou, tá ligado? E daí cai um raio, destrói a pedra, ela cai e ela é destroçada pelos urubus depois, sabe? Tipo assim, cara, meu Deus, é muito bom, cara. Isso que a animação da Disney, ela é muito mais light do que a história original. Que a história original já ouvi que tem uns bagulho pesadíssimo. Tipo assim, se eu não me engano, na história original, a bruxa é queimada no final. E o pessoal, tipo, comemora vendo ela queimada. É um bagulho assim, eu posso estar errado, mas pelo que eu me lembro é mais ou menos isso. Aí aqui no filme, a Branca de Neve, ela sai do transe dela, e daí ela tem a brilhante ideia: não, agora eu vou derrotar a Bruxa Má. E daí ela pega e vai pro vilarejo. Aí ela chega lá no vilarejo e ela confronta a Bruxa Má. E como ela consegue o apoio do povo, né, o apoio da população ali do vilarejo, ela diz que lembra das pessoas ali pelo nome. Então ela fala: eu conheço você, fulano. Eu conheço você. Aí a Bruxa Má, ela fica brava. Ela ficou bavinha. Aí ela pega, vira, dá meia volta e volta pra dentro do castelo. Aí ela volta pra dentro do castelo, pergunta pro espelho: espelho, eu continuo sendo a mais bonita? Aí o espelho fala: sim, você é a mais bonita, mas o que importa é a beleza, né? A beleza interior. E a Branca de Neve tem mais beleza interior que você. Aí ela fica puta, dá uma porradona no espelho, o espelho quebra, ela basicamente petrifica e o espelho suga ela pra dentro do espelho. É isso o final do filme, cara. Ela chega pra confrontar a bruxa, ganha lá a simpatia de um ou outro morador. Aí todo mundo vai seguindo ela e acompanhando ela, não sei por que diabos. Aí lógico que tem que começar a cantar, né? Aí ela chega agora eu vou confrontar a bruxa nessa porra. Aí ela confronta a bruxa tenta convencer a galera dali. Aí ela pega a adaga, aí vai atacar a Branca de Neve. Aí o anão dá um tiro na mão dela, cai o bagulho. O sete... Nossa, mano. Aí ela fica brava e vai pra dentro do castelo. Aí ela chega no castelo, fala com o espelho fala um bagulho que ela não gostou de ouvir. Ela fica puta, dá um porradão no espelho. O espelho petrifica ela e suga ela pra dentro, cara. Aí pra comemorar, todo mundo se veste de branco e começa a dançar. Agora nós vamos dançar, agora nós vamos comemorar. Aí, vamos dançar, todo mundo vestido de branco. Aí, a Branca de Neve começou agora abriu um terreiro de candomblé. Essa é a comemoração agora. Todo mundo de branco dançando pro Iemanjá, pro sei lá. Cara, de verdade, se esse filme tivesse assumido essa posição de puro... Não, a gente vai ser um filme totalmente disruptivo aqui, vamos abraçar a agenda com força, entendeu? Vamos empurrar isso na cabeça da galera. Não tem nada de conexão com o filme, né? Com o filme clássico, com a animação clássica, não. Vai ser 100% uma obra identitária que vai quebrar com todos os padrões dessa sociedade patriarcal machista. Era melhor, de verdade. Eu acho que esse filme ia ser um fracasso menor se eles tivessem abraçado mesmo essa ideia inicial deles. Só que eles tentaram abandonar e mudar e fazer regravações e não, vamos tentar dar uma consertada. Aí já era tarde demais, velho. Porque enquanto eles estavam tentando mudar o rumo do filme, a Rachel Zegler, cara, ela tava comprando briga na internet, né? Ela comprou uma briga com a própria Gal Gadot, pô, que interpreta a Rainha Má, porque a Gal Gadot, ela é israelense, não sei, ela é de Israel. E ela, obviamente, apoiou o governo de Israel, se posicionou favorável ao povo dela, né? E a Rachel Zegler se posicionou a favor da Palestina. Só pra comprar briga, cara. Eu acho que se essa menina tivesse simplesmente ficado de boa, cara, esse filme não ia ser um fracasso tão grande. O filme ia continuar sendo ruim, não ia deixar de ser ruim. Mas eu acho que menos pessoas iam se sentir... Porque eu vi muita gente, cara, que literalmente não vai assistir esse filme por simplesmente ter ficado enojado com a postura da atriz, de pegar uma obra
tão importante. Cara, essa obra é disruptiva, bicho. Se eu não me engano, esse foi o primeiro filme, a animação original, né, de 1930 e alguma coisa, foi o primeiro longa-metragem animado que a Disney fez. Esse filme tem um peso gigante pro Walt Disney como um todo, sabe? E você pegar essa obra tão importante, a mina pega e fala, não... a obra original é de lá de 1930, a gente tem que criar agora uma nova versão. E ela não precisa de príncipe nenhum, porque aquele príncipe que salvou ela, na verdade, ele era um stalker, ficava perseguindo ela. E essa Branca de Neve não vai precisar de ninguém pra salvar ela vai se tornar a heroína. She's so brave, she's so powerful. É bizarro, cara, como a Disney perdeu a magia, sabe? Eles perderam essa magia de criar essas histórias, sabe? E tudo isso, cara, eu não consigo entender bem o porquê. É lógico que tem uma agenda que quer ser passada pra frente, mas sabe, é tão estúpido, bicho. Chega a ser cômico você ver uma empresa desse tamanho assumir esse tipo de posição, passar por cima das próprias obras que deram pra Disney essa relevância que ela tem até hoje. E é isso que eu acho engraçado, porque a Disney, ela critica as próprias obras que foram criadas por ela, lá nos anos 30, aí ela traz uma nova versão totalmente mal feita, bizarra, ridícula. E veja, todos os pontos ruins do filme, eles nem tão relacionados a essa questão identitária, eles estão muito mais relacionados à parte técnica mesmo, a como a ideia é desenvolvida de forma estúpida. Só que ao mesmo tempo, você vai ver, por exemplo, produtos que a Disney lança relacionados à Branca de Neve, são todos remetendo à animação original. Você vai, por exemplo, nos parques da Disney, os parques são todos, as princesas da Disney, tudo que tá lá no parque remete à animação original. As princesas originais da Disney. É isso que eu acho engraçado. Vamos ver se a Disney vai substituir, por exemplo, nos parques dela, a Branca de Neve original pela Rachel Zegler. Será que eles vão fazer isso? Eu tenho certeza que não, cara. Vamos ver se, por exemplo, os produtos que a Disney vende, né? Sei lá, os materiais escolares, as camisas, né? Tudo que eles vendem com a imagem da Branca de Neve, se eles vão substituir pela Branca de Neve original pela Rachel Zegler. Não vai, cara. É óbvio que não vai, pô. Então assim, cara, é complicado, viu? Esse filme, nossa, que filme terrível, bicho. E como eu disse, antes o filme tivesse abraçado a mesma agenda e matado no peito falando, não, a gente vai fazer esse filme mesmo, e se tiver que comprar briga, vamos comprar briga. Aí eles tentaram mudar no meio do caminho e virou essa bizarrice. Um filme que não agrada ninguém, não tem público-alvo, o que eu acho que talvez seja a pior posição possível, a posição mais burra de você assumir, é não tomar posição nenhuma. Nessa tentativa bizarra, né, nesse movimento que a Disney iniciou há alguns anos atrás, mais ou menos ali no período da pandemia, de achar que a fórmula pra fazer dinheiro fácil é só você pegar essas obras e fazer, cara. Entendeu? Faz. Ah, é pra fazer live action das nossas animações? Vamos fazer sem dó. Sendo que tem um ou outro que é realmente bem feito, e esses que são bem feitos dão muito certo, né? Fazem muito sucesso, geram muita bilheteria e o público dá um feedback positivo. Mas o que é feito só por fazer, aí o resultado é esse daí, né? Eles fizeram isso com os filmes da Marvel, agora eles estão fazendo a mesma coisa com as animações, né? Os live action das animações da Disney, e o resultado tem sido esse daí, né? E isso é triste de ver, cara, porque esse filme ele podia ser uma homenagem muito bonita a esses quase 100 anos, né, dessa animação da Disney, e eles jogaram isso fora pra fazer essa bizarrice, essa maluquice. Que fracasso bizarro, cara. Bizarro e super previsível, né? Todo mundo viu que esse filme ia ser isso mesmo. Se assistiu o filme da Branca de Neve, vai assistir ainda, cara. Ó, se você for assistir ainda, recomendo que não assista, tá? Não perca o seu tempo com isso, porque não vale a pena. A não ser que seja pra você ir com os amigos pra dar uma risada, aí talvez seja divertido de assistir. Deixa aquele likezão aqui embaixo, também comenta o que você achou do vídeo, se inscreve no canal pra acompanhar mais. Até a próxima. Valeu.